Estamos de volta com o programa Glamour e o assunto de hoje é o Novembro Azul, o mês destinado aos cuidados do homem. E quem conversa conosco hoje é o Dr. César Bombardelli, que é urologista. Dr. César, quais são as ações previstas, então, para este mês, o Novembro Azul? Bom, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do Novembro Azul, para esclarecer aos amigos ouvintes do programa, que o Novembro Azul é uma campanha de proporções mundiais. Ele não ocorre só no Brasil, mas ele é celebrado em outros lugares do mundo. Essa campanha já existe há vários anos e ela começou mais ou menos por volta do ano de 2002, 2003, se não estou enganado, na Austrália, na cidade de Adelaide, né? Inclusive essa campanha se deu de uma forma, ela começou assim de uma forma bastante humorada, bem humorada. Um grupo de homens, né? Enquanto estavam num pub, tomando cerveja ali e tal, eles discutindo sobre a questão do câncer de próstata, falando sobre casos de conhecidos que faleceram de câncer de próstata, e aí surgiu uma ideia de eles fazerem uma brincadeira, né? Convocando os amigos, conhecidos, para fazer o exame, para ir no urologista, né? E a maneira de identificar se o indivíduo foi ou não seria o seguinte: quem se comprometesse a ir no urologista fazer o exame, deveria, naquele momento, deixar o bigode crescer, mas não poderia ser qualquer bigode. Tinha que ser um bigode assim, tipo que nem o bigode aquele personagem dos jogos da Nintendo, Mario Kart, parece um bigode de português, assim, bem bizarro, assim, para justamente dar o sinal de que não, eu fui fazer o exame de próstata. E eles espalharam aquilo pela cidade, né, como uma brincadeira. Então as pessoas que andavam com aquele bigode, opa, aquele ali foi fazer o exame, então, poxa, de repente eu também vou. Então foi uma forma bem humorada de convocar os homens. Isso porque na Austrália e na Nova Zelândia, até então as casuísticas de câncer de próstata eram consideradas relativamente altas. E a campanha ela deu tão certo que ela se espalhou não só pela Austrália, Nova Zelândia, mas ela atingiu a Europa, os Estados Unidos, e acabou se adotando o bigode como símbolo máximo da campanha. A exemplo de uma rosa que faz menção ao Outubro Rosa, né? O Novembro Azul ele é simbolizado pelo bigode, porque ele é uma ação que visa chamar a atenção dos homens para eles cuidarem da sua saúde. E eu posso dizer para você que essa campanha não visa apenas a prevenção do câncer da próstata, mas ela também está voltada para outros quesitos pertinentes à saúde do homem, como questões na esfera sexual, a questão cardiovascular, a constatação de que muitos homens têm problema de hipertensão arterial, diabetes, muitos homens têm infarto, AVCs, derrame. Então, a ideia era justamente fazer com que os homens tivessem o seu momento para eles procurarem cuidar da sua saúde de uma forma global. Dr. César, o câncer de próstata é o que mais mata atualmente os homens? Olha, as estatísticas mundiais, elas dão conta que o câncer de próstata, hoje, ele ocupa no ranking das outras formas de câncer, né? Ele ocupa o segundo lugar em termos de incidência na população masculina, que ele é o segundo mais frequente. Ele perde apenas para o câncer de pele, a forma não melanoma. Isso porque existem muitos homens que trabalham em campo aberto, homens que estão diretamente expostos à radiação solar, e aí tem aquela questão dos raios ultravioleta, então uma incidência relativamente grande. Os dermatologistas podem falar isso com bastante propriedade. Em termos de mortalidade, o câncer de próstata também é o segundo colocado, perdendo apenas para o câncer de pulmão. Então é a segunda forma que mais mata homens. Por causa desses dois aspectos, né, por causa dessas duas posições, é que o câncer de próstata hoje ele está recebendo uma atenção toda especial dos órgãos de saúde pública, das instituições dedicadas à atenção da saúde do homem, no sentido de justamente merecer essa campanha que representa hoje o Novembro Azul. Como são os sintomas do câncer de próstata? Eles são sintomas bem evidentes ou seria considerado uma doença silenciosa? Olha, essa pergunta é bastante pertinente e é importante dizer que naquela fase que o câncer de próstata pode ser tratado,
ele é absolutamente assintomático, ele não dá sintoma nenhum, porque a doença ela está localizada à glândula prostática, ela não causa nenhum malefício, ela está lá quietinha, dormente, né? Então nessa fase os homens não sentem nada, e se eles não tiverem a consciência de fazer o exame periódico, né, a gente não consegue detectar a doença. Nessa fase, muitas vezes até o toque da próstata acaba sendo normal, mas o que muitas vezes altera é o exame de sangue, o PSA, que acaba chamando a atenção pelo fato de estar um pouco alterado e sugere a necessidade de outros exames. O câncer de próstata, ele só vai efetivamente dar sintomas no momento em que a doença já tomou conta de toda a próstata e começa a invadir estruturas adjacentes, a bexiga, o reto, ou mesmo emitir o que a gente chama de metástases à distância, que são focos de câncer em órgãos distantes. Então aí o homem começa a ter sintomas, que podem ser sintomas específicos da doença, como por exemplo, dificuldade para urinar, rapidamente progressiva, urina com sangue, dor para urinar, jato fraco, né? E sintomas inespecíficos, que no primeiro momento podem não falar a favor do câncer de próstata. Dores ósseas muito fortes, emagrecimento, fraqueza, anemia, apatia, né? Então, anorexia ou perda de apetite, o paciente fica totalmente indisposto para se alimentar. Então, são sintomas comuns a outras formas de câncer. Só que nessa fase, em termos curativos, muitas vezes não tem o que fazer. Então, é importante que se ressalte que o paciente não deve esperar aparecer os primeiros sintomas para ele procurar o médico e fazer o exame da próstata, porque ele pode estar vindo já um pouco tarde, se ele assim o fizer. Vários cânceres são decorrentes de maus hábitos, né, durante o longo da vida. Como ocorre? Quais seriam as causas, então, do câncer de próstata? Olha, em relação ao câncer de próstata, ainda tem muita coisa que nós não sabemos, que ainda está sendo investigado através de estudos randomizados, estudos de laboratórios, né? Mas algumas coisas já são mais ou menos conhecidas e fortemente evidentes. Sabe-se que um fator que predispõe o indivíduo ao câncer de próstata é o fator idade. Em geral, quanto mais idoso é o indivíduo, maior é a chance de ele ter uma lesão cancerígena na próstata. Isto não significa que essa lesão necessariamente vai evoluir para uma doença manifesta. Mas, se tu pegares um paciente com uma idade bastante alta, por exemplo, 80, 90 anos, a probabilidade de ele ter uma lesão cancerígena na próstata é bastante alta, né? O fator genético é um fator importante, ou seja, o câncer de próstata, ele tende a se manifestar em indivíduos que têm uma predisposição hereditária, que já traz na sua família, possui ancestrais por parte do pai ou da mãe que já tinham o câncer da próstata. Então esse indivíduo ele tem um motivo especial. Como eu disse, é aquele indivíduo que deve começar a fazer o exame a partir dos 45 anos, porque ele tem um histórico familiar bem conhecido. Isso são coisas que nós já sabemos bem. As evidências estão apontando para o fato de que indivíduos que são obesos, o indivíduo quando ele é muito gordo, aquele indivíduo que já começaria a ter indicação para fazer um tratamento de emagrecimento ou uma cirurgia de redução do estômago, né? E se esse indivíduo tiver diabetes associado, então indivíduos com excesso de peso, gordos, obesos e diabéticos, eles têm um risco maior de desenvolver câncer de próstata, e quando aparece o câncer, a doença tende a ser bastante agressiva. O grau do câncer é alto e a doença se manifesta de uma forma agressiva. Então, esses indivíduos têm que ter um certo cuidado, né? E o que está se estudando bastante, ainda não tem assim uma conclusão 100% definitiva, mas eu diria para você que as evidências são muito fortes, é que pessoas homens que durante toda a sua vida tiveram uma alimentação hipergordurosa e rica em gorduras de origem animal, indivíduo que consome carne vermelha, gordura de origem animal, laticínios, né? Esses derivados embutidos, salame, mortadela, linguiça, torresmo, bacon, de uma forma exagerada e ao longo de muitos anos da vida, ele fica mais predisposto
a desenvolver não só câncer de próstata, mas outras formas de câncer, como câncer de mama na mulher, né? E câncer no intestino grosso, câncer no colo. Então, se eu tivesse uma recomendação para dar para os amigos ouvintes do programa, eu daria o seguinte: para que eles consumissem carne vermelha e derivados de leite, gorduras, de um modo geral, de origem animal, de uma forma mais saudável, reduzir um pouquinho mais, ter uma alimentação mais balanceada, porque isso parece que representa um fator importante na prevenção do câncer, de um modo geral, e aqui em especial o câncer da próstata. Não existe relação entre câncer de próstata e doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, se o indivíduo teve no passado uma doença venérea, por exemplo, isso não quer dizer que ele vai desenvolver câncer, não foi provado. Não existe relação entre câncer de próstata e atividade sexual, não se provou. Se o indivíduo que tem, por exemplo, ao longo de sua vida teve uma atividade sexual regular, frequente, ou se esse indivíduo praticamente não teve, ou teve muito pouca atividade sexual, isso não se sabe dizer se isso vai contribuir com o aparecimento do câncer de próstata. Aparentemente não existe correlação. O que se sabe até hoje é exatamente essa questão da gordura, da obesidade e do fator genético, que é o que está mais ou menos comprovado.